Bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou falar sobre o livro de Daniel. Eu comecei a ler o livro de Daniel hoje e eu acho um dos livros mais incríveis da Bíblia. Eu já tinha lido ele porque a história de Daniel é muito famosa, né? E foi jogado na cova dos leões, né? A fornalha ardente. Quero falar para vocês sobre um trecho aqui. Ela fica no capítulo 3, no versículo 28. O rei gritou: "Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles." Naquela época, os judeus tinham sido levados para a Babilônia e o rei, o Nabucodonosor, ele tinha pegado algumas pessoas da elite da terra, né, dos judeus, para colocar, para trabalhar para ele no reino dele. Daniel conseguiu adivinhar sonhos do rei, então ele se tornou uma pessoa querida pelo rei, adivinhar e interpretar sonhos do rei. E um certo dia o rei fez uma estátua e colocou o reino todo para adorar aquela estátua. Mas Daniel não ia se curvar e adorar aquela estátua. E por causa disso, ele e os amigos foram mandados para uma fornalha para serem queimados, né, vivos. Mas quando eles foram colocados nessa fornalha, eles simplesmente corriam lá dentro e não estavam sendo queimados. Então o rei mandou tirar eles de lá e foi nesse momento que ele trouxe essa palavra. Um ponto interessante que eu acho é essa afirmação: escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Eles não tinham nada, né? O que eles tinham? Deus. E você imagina o medo, né? A angústia de estar numa terra desconhecida e ter que servir a um rei que serve a outros deuses. Então, para eles, com muito orgulho, eles não faziam as coisas que o mundo fazia. E eu acho que esse é o recado, né? Eles estão separados por Deus para fazer algo para Deus. E eu sinto de dizer aqui que é isso que nós também deveríamos estar fazendo. Deveríamos estar seguindo o Pai e não seguindo o mundo, fazendo coisas do alto e não coisas terrenas, sabe? Às vezes nós achamos que, porque é só isso daqui, não vai ter problema nenhum. É só uma vez, não vai ter problema nenhum. E quando a gente vê aquelas situações que são mundanas, já tomaram conta do nosso espírito. E aqui fica o exemplo de pessoas que, por Deus, aceitaram ir para uma fornalha e confiaram e disseram: o nosso Deus, se o nosso Deus quiser, nós viveremos. Então eu creio que hoje rejeitar as coisas que o mundo nos oferece é uma das coisas mais importantes do Evangelho. E por isso que o Evangelho não é doce, que o Evangelho não é simples, porque exige muita renúncia de quem está vivendo com o Senhor. Então nesse tempo eu desejo que você tenha essa fé, que você tenha essa obediência com o Senhor e que você viva as melhores coisas com Ele. Um grande abraço.